Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Bom é para o homem suportar o jugo. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, 27 a 29. Assim, o profeta descreve a conduta de uma pessoa em profunda angústia de coração. Quando ele não sabe o que fazer, sua alma, como que por instinto, se humilha. Ele entra em algum lugar secreto, ele não fala nada. Ele se entrega aos gemidos e às lágrimas. Então se inclina cada vez mais diante da majestade divina, como se sentisse que a única esperança para ele, no fim da sua tristeza, é submeter-se completamente a Deus e jazer até o pó diante dele. Me parece que uma conduta como essa, que é a característica de todo homem verdadeiramente gracioso em sua hora de angústia, deve ser também a marca de todos os que buscam a graça de Deus, aqueles que ainda não estão salvos, mas que estão cônscios de sua necessidade de salvação. Certamente, devo estar falando bem ao coração de alguns que estão sentindo o peso esmagador e o fardo da sua culpa. Se você não pode fazer mais nada, querido amigo, faça o que estes 2 versículos dizem, para que depois possa dar aquele grande passo evangélico de fé em Jesus Cristo, que certamente os trará paz e alegria. E você que é cristão, que está em profunda angústia, este também é o caminho. Aqueles de vocês que têm a versão revisada notarão uma correção que foi feita há muito tempo por todos os estudiosos competentes. Diz assim: deixe-o sentar-se sozinho e ficar em silêncio, porque ele impôs isso sobre ele. Que ele coloque a boca no pó, se assim for, pode haver esperança. Não importa como você lê a passagem, porque a conduta de um homem gracioso é virtualmente um preceito para o outro. Ainda é satisfatório descobrir que, se estivermos sob o peso do pecado ou qualquer outro peso de angústia, somos aqui ordenados a fazer como o profeta fez em sua hora de necessidade. Meu objetivo agora é explicar essa linha de conduta, na esperança de que alguns que estão com problemas e aflições a sigam imediatamente de coração. Observe que no momento de grande dificuldade, a solidão santa nos é recomendada. Deixe-o sentar-se sozinho. Aconselho sinceramente a vocês que estão preocupados com a alma que procurem ficar sozinhos e ficarem calados e pensativos em sua solidão, não apenas para ficarem sozinhos, mas para se sentarem sozinhos como uma pessoa na postura que está meditando, na postura do pensamento certo. Quando uma alma está sob um profundo senso de pecado ou aflição e angústia, quanto mais ela puder ficar sozinha, melhor. Esse sentimento de pecado será aumentado pela solidão. E quando se tornar intolerável, é altamente provável que nessa solidão o caminho para a sua remoção seja descoberto. Nessa época, todos vivemos muito em companhia e, em uma grande cidade como a nossa, Londres, estamos ocupados de manhã e à noite e não temos as oportunidades de reflexão silenciosa que nossos antepassados costumavam ter. Receio, portanto, que nossa vida espiritual provavelmente se torne muito superficial e frágil por falta de pensamento solitário e sério. Hoje em dia, os homens costumam andar em bandos. Alguém vai à frente e os demais o seguem como ovelhas que passam correndo por uma brecha na cerca viva. Seria melhor para nós se deliberássemos mais, se usássemos nosso próprio julgamento cativo à palavra de Deus, se nos aproximássemos de Deus em nossa própria personalidade e estivéssemos decididos que, o que quer que os outros façam, buscaríamos ser pessoalmente guiados pelo próprio Senhor.
Recomendo a solidão a qualquer um de vocês que busca a salvação ou o livramento de um coração angustiado. Primeiro, para que possam estudar bem o seu caso como à vista de Deus, do ponto de vista de Deus. Poucos homens se conhecem verdadeiramente como realmente são. A maioria das pessoas se viu em um espelho do mundo, mas há outro espelho que dá reflexos verdadeiros para o qual poucos homens olham. Estudar a si mesmo à luz da palavra de Deus, examinar cuidadosamente a própria condição, examinando os pecados internos e externos e usando todos os testes que nos são dados nas Escrituras, seria um exercício muito saudável, mas quão poucos se importam em passar por isso. No entanto, amados amigos, se é uma coisa sábia cuidar bem dos seus negócios, quanto mais vocês deveriam cuidar dos negócios que dizem respeito às suas almas imortais. Se o verdadeiro pastor não negligencia seus rebanhos e manadas, não deveria um homem sábio se preocupar com seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações? Não deve ser uma condição miserável não saber se alguém é salvo ou não. Às vezes, ouço pessoas expressarem surpresa quando lhes perguntam se são salvas. Mas em que ignorância de estado de suas próprias almas vocês devem estar se nunca fizeram essa pergunta a si mesmos? Ou se quando ela for feita, você se sentir inclinado a não ceder, responda a isso com sinceridade. Sente-se em silêncio, examine o seu coração. Insisto neste assunto, e se desejar ser salvo, primeiro deve saber que está perdido. Se você deseja ser curado, primeiro deve saber que está doente. Não é possível que você se arrependa a menos que esteja ciente do seu pecado. Não é provável que você olhe para Cristo a menos que primeiro saiba para que é que você deve olhar para Ele. Portanto, eu te peço, separe alguma estação todos os dias, algum tempo todos os dias, ou pelo menos alguma estação com a frequência que você puder, na qual a tarefa da sua mente será tomar sua longitude e latitude, para que você possa saber exatamente onde você está. Você pode estar à deriva em direção às rochas e pode naufragar antes de saber o perigo, antes de conhecer o seu perigo. Lhe imploro, não deixe seu navio ir a todo vapor em meio a uma névoa, mas diminua um pouco a velocidade e levante a liderança para ver se você está em águas profundas ou rasas. Não estou pedindo a você para fazer mais do que qualquer homem bom e sábio aconselharia. Pelo menos lhe peço mais do que sua própria consciência diz que é certo. Sente-se um pouco sozinho, para que possa considerar cuidadosamente o seu caso. Fique sozinho novamente, querido amigo, especialmente, querido jovem amigo, para que você possa pesquisar diligentemente as Escrituras. Muitas vezes fico surpreso com a ignorância que ainda existe do que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas que estão nas escolas dominicais, nos cultos, há anos, parecem estar totalmente inconscientes das verdades mais claras do Evangelho, da graça de Deus, das doutrinas essenciais. Mas como podemos saber o que é revelado a menos que o leiamos e estudemos por nós mesmos com diligência? Ai, a poeira sobre a Bíblia de muitos homens os condenará. Deus gostou, neste livro, de nos dar a revelação do caminho da salvação e para sondar tudo o que está em nossos corações. E devemos nos apressar para o livro com grande ansiedade para saber o que Deus disse nele, da nossa vida, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas tristezas, das nossas alegrias. Todas essas coisas podem se tornar algo pecaminoso. Mas em vez de fazê-lo, embora possamos obter uma Bíblia por 6 pence e talvez tenha uma cópia em cada cômodo da casa, quão pouco a lemos. Se você realmente deseja ser salvo ou viver uma vida em paz e ter o seu coração abrandado pela palavra e nos dias de tristeza ser consolado e ter firmeza no dia mau, fique sozinho para o estudo sincero e contínuo da palavra de Deus. Quantas vezes você pode se encontrar com pessoas que professam conhecer Cristo, mas se você pressioná-los o suficiente, descobrirá que eles nunca leram todo o Novo Testamento diligentemente. Muito mais estão em dúvida e ansiedade, mas nunca foram ver quais são as promessas de Deus e o que o Senhor está pronto a fazer por aqueles que o buscam.
Eu imploro a vocês, como seres sensatos e racionais, não deixem Deus falar com vocês e vocês se recusarem a ouvir. Você precisa ser salvo do pecado. Neste livro de Deus revelou o caminho da salvação. Portanto, não feche o livro, aperte os colchetes e o deixe negligenciado. É por isso que você não tem sabido lidar com as tristezas, depressões e angústias. Ó livro dos livros, mapa do caminho para a glória. Aquele homem invoca uma terrível maldição sobre sua própria cabeça que se recusa a estudar você. Com efeito, ele fecha o portão do céu contra si mesmo e bloqueia o caminho para a bem-aventurança eterna. Se você deseja ser salvo ou viver uma vida que exalte a Cristo, se você se diz salvo, querido amigo, sente-se sozinho, considere seu caso e em seguida estude os pensamentos de Deus a respeito dele, a respeito do teu caso. Fique sozinho, se afaste do burburinho da multidão, para que você possa ter comunhão com seu Deus. Depois de termos aprendido o caminho, podemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar, em meio ao barulho e o tumulto da cidade lotada ou no topo do mastro de um navio. Mas para começar, é melhor ficar a sós com o Senhor. Meu querido ouvinte, você já falou com Deus verdadeiramente estando sozinho e sondando o coração em toda a sua vida? Você já percebeu que existe tal ser na sala com você enquanto você está meditando? Esse ser existe. É Ele quem o fez e quem o preservou até agora. Certamente, você não está preparado para negar a existência dele. Se não estiver, eu lhe imploro, não ignore essa existência e viva como se Deus não existisse. Não adianta dizer crer nele e viver como se ele não existisse. Fale com ele imediatamente. Talvez um discurso sincero de 5 minutos com ele seja o momento mais decisivo em sua vida. Vou me levantar e ir ter com meu pai. Foi um momento decisivo para o filho pródigo e pode ser o mesmo com você. Mas me sinto tão culpado, me sinto tão mal, tão angustiado. Então fique sozinho e diga isso ao Senhor. Mas não me sinto como deveria. Então fique sozinho e diga isso ao Senhor. Mas eu sou tão incrédulo. Fique sozinho e diga toda a verdade ao Senhor. Não tenha um pensamento ou sentimento que você não ouse dizer a Ele. Não imagine que você pode esconder qualquer coisa dele, pois ele lê o seu coração. Então pegue esse coração e exponha-o diante dele. E diga com o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Como uma das criaturas de Deus, eu não suportava pensar que tinha visto a glória das estrelas da meia-noite, ou me aquecido com o brilho do sol do meio-dia, e ainda assim nunca tinha falado verdadeiramente com aquele que as fez todas e a mim também. Uma de nossas mais doces alegrias na terra é falar com ele em oração e louvor, chamá-lo de amigo e ter uma doce familiaridade com o Altíssimo. Eu rogo a você então, fique sozinho para estes 3 propósitos. Primeiro, para considerar o seu caso. A seguir, para estudar as Escrituras concernentes ao seu caso. E então, que você possa falar com Deus em oração. Fique sozinho também por um outro motivo, ou seja, para evitar distrações. Acho que no dia do Senhor, quando as pessoas vão para casa após o culto, às vezes cometem um erro ao falar com aqueles que não se sentem como eles se sentem. Se as flechas de Deus entrarem em seu coração, vá para casa sozinho. Se houver algo no sermão que tenha sido para o seu conforto como cristão, vá sozinho para casa. Se for algo que sonde o teu coração e mostre como você está distante do que Deus quer, fique sozinho. Se houver algo no sermão que serviu de advertência como pecador, vá para casa sozinho. Quantas vezes até pessoas piedosas e graciosas podem falar sobre algum tema que pode roubar de seus concrentes todo o bem que receberam no culto. E quanto aos não convertidos, tenho certeza que se eles alguma vez se sentirem impressionados com a palavra, o que mostrará sua máxima sabedoria é cuidar dessa primeira impressão e não permitir que ela seja afastada por conversas tolas ou frívolas. Alguns de nós já temos idade suficiente para lembrar que no dia anterior havia fósforo do tipo que usamos e agora, no início de uma manhã gelada, alguns de nós tentamos acender uma luz com pederneira e aço e a velha caixa de pólvora.
Por quanto tempo atacamos e observamos e esperamos e por fim havia uma pequena faísca. E então segurávamos a caixa e soprávamos bem suavemente para que pudéssemos manter aquela pequena faísca acesa até que tenhamos conseguido colocar fogo na lareira ou nas madeiras para fazer o que tivéssemos que fazer. Essa ternura pela primeira centelha é o que convido a todos a praticarem em assuntos espirituais. Se você quiser ser salvo, se houver algo parecido com um sentimento em seu coração, se você quiser viver uma vida cheia de alegria indizível e cheia de glória em Cristo, se houver algum desejo bom em sua alma, não comece a falar assim que sair do tabernáculo hoje. Seria como colocar a tampa sobre a caixa e apagando a faísca. Mas fique só, sopre essa faísca. Porventura, pode chegar a ser uma grande chama e você pode encontrar a salvação, ou você que está frio espiritualmente pode encontrar novamente o coração incendiado pela beleza de Cristo. Aconselho a todas as pessoas que sofrem de tristeza na alma, de uma forma ou de outra, que se separem imediatamente de seus companheiros. Quando o trabalho do dia terminar, que cada um diga a si mesmo: eu não vou sair com essas pessoas frívolas, nem devo sentar-me à casa com aqueles que estarão falando de assuntos insignificantes. Eu tenho uma alma que precisa de salvação, ou da alegria da salvação, ou de ser restaurada, e devo ter minha alma salva ou cheia de alegria em Cristo agora. Não posso me dar o luxo de estar nessa situação degradada da minha alma ou que não exalta o Deus Todo-Poderoso. Deixe-o sentar sozinho, diz o profeta Jeremias. Este é um bom conselho que o profeta dá no texto, e desejo incitá-lo a todas as pessoas despertas que desejam encontrar o Salvador ou que desejam viver para a glória dele com uma alegria indizível e cheia de glória. Bom é para o homem suportar o jugo. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus nos chama a praticar o silêncio submisso. Deixe-o sentar-se sozinho e fique em silêncio. Em que aspectos as almas buscadoras devem ficar em silêncio? Eu respondo: primeiro, se o fardo do pecado está pesando sobre você. Certifique-se de se abster de toda conversa fiada, pois se a conversa fiada de outros, como eu lembrei, pode distrair seus pensamentos, quanto mais a tua. Não convém a um homem que está à beira do inferno rir e brincar. Quando Deus está irado com você, você pode rir? Eu posso entender como você pode estar feliz quando você volta para a casa do grande pai e o bezerro cevado é morto, e seu pai se regozija por você. Mas enquanto você ainda está coberto de seus pecados e ainda não tem certeza do perdão de Deus, sente-se em silêncio. É a melhor coisa que você pode fazer. A quietude se torna você. Coloque a mão na boca até que você tenha algo melhor do que tem agora para falar. Mantenha silêncio, então, de toda conversa fiada e frívola. Mantenha silêncio também em outro aspecto. Não tente dar qualquer desculpa para o teu pecado. Como os pecadores estão prontos com suas desculpas. Um homem diz: mas Senhor, tenho um pecado persistente. Você não acha que muitas pessoas cometem um erro sobre pecados persistentes? Tinha um homem que ficava bêbado e dizia que era o pecado que o atormentava. Mas o irmão dele disse para ele: não, Sambo, não é o pecado que te atormenta, é o teu pecado que te atormenta. E assim é. Se eu fosse essa noite atravessar Clapham Common e meia dúzia de homens me cercassem e roubassem minha bolsa, minha carteira, então eu seria cercado. Mas se eu soubesse que havia ladrões lá e ainda assim eu atravessasse de maneira proposital para encontrá-los, você não poderia dizer que eles tinham te cercado. Você tinha que dizer que você foi um tolo por andar em direção às suas mãos. O pecado que assedia é aquele contra o qual o homem luta e luta, se desvia dele com toda a sua alma, mas muitas vezes é vencido por ele. Não dê ênfase a isso, como se o fato de ser assediado pelo pecado fosse uma desculpa para você, especialmente se você entra nos caminhos do pecado. Você vai se sentar com aqueles que bebem e depois fica pensando por que fica bêbado?
Você vai se associar com aqueles que vivem uma vida que desonra a Deus e vivem uma vida obscena. E então pergunta que, da próxima vez que tentar orar, um verso desagradável de uma canção ruim aparecerá na sua mente. É sua própria culpa se você voluntariamente se mistura na roda dos escarnecedores. Como você pode ser um filho de Deus? Não. Quando você sabe que tudo é pecado, fique longe da tentação. Quem não quer se molhar não deve sair na chuva. Em vez de sua desculpa melhorar seu caso, piora ainda mais. Portanto, mantenha silêncio diante do seu Deus. E a seguir, mantenha silêncio de todas as reclamações de Deus. Nenhum homem é verdadeiramente salvo enquanto se apresenta como juiz de Deus, embora esta seja a prática de muitos homens. Se você dá a eles a palavra de Deus, eles começam a despedaçar e encontrar desculpas para eles ali mesmo. Eles perguntam: Deus é tão severo a ponto de marcar assim nossas faltas? Ele ao menos nota nossos pensamentos malignos todo o tempo? Pode realmente ser verdade que, para cada palavra ociosa que o homem disser, ele terá que prestar contas no dia do julgamento? Então, depois de julgarem Deus austero demais e muito severo em seu trato com a pobre, entre aspas, carne e sangue falíveis, eles vão arrancar de sua mão a balança e a vara, e se sentam em seu pequeno trono e se atrevem a questionar os decretos do grande juiz de todos. Seria errado, dizem eles, lançar os homens no inferno e punir com a ira eterna os pecados de uma vida curta. E então eles começam a percorrer todo o ensino das Escrituras e contestar isso e objetar aquilo e querer aceitar só aquilo que lhes é conveniente. Ó senhores, se você deseja ser salvo, você deve desistir dessa maldade. Esse tipo de conduta irá condená-lo tão certamente quanto você está vivo aqui agora. Quando os prisioneiros são julgados por um juiz terreno e condenados à morte, se eles têm permissão para falar, não podem ter esperança de obter misericórdia criticando o juiz e criticando a lei. Claro que eles não são culpados, pobres inocentes. É a lei que é severa, dizem eles. É a lei que é a culpada. Mas a lei deve manter sua majestade contra tais cavalheiros e não pode se rebaixar à misericórdia ou embainhar sua espada enquanto o homem estiver com essa visão dela e com esse humor no coração. Portanto, pecador, sente-se sozinho e mantenha o silêncio. Não pretenda julgar o seu Deus. Eis que ele vem com as nuvens. A trombeta logo proclamará seu aparecimento, e aqueles que eram tão livres para julgar seu Criador clamarão em outro tom quando aquele grande dia finalmente chegar. Com a terra cambaleando sob seus pés e os próprios céus em chamas, eles implorarão que as pedras caiam sobre eles e as colinas os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vá, seu culpado, sente-se quieto e segure sua língua, e traga a seu coração rebelde a submissão. O linho contenderá com o fogo, ou o restolho lutará com as chamas? O que você pode fazer na guerra com o seu Criador? Sente-se sozinho e mantenha silêncio a seguir de todas as reivindicações de mérito. Sei que a tendência do coração humano é dizer: não sou pior do que as outras pessoas. Sou uma boa pessoa que vai à igreja, que canta salmos, eu dou aos pobres, faço minhas orações e atendo a todo esse tipo de coisa. Você nunca obterá misericórdia enquanto tiver uma palavra desse tipo a implorar. Até que você seja como um vaso virado de cabeça para baixo e drenado de cada gota de mérito humano, não há esperança de salvação para você. Você deve sentar-se sozinho e guardar silêncio sobre essas suas boas obras, pois todas são mentiras. E você sabe disso. Você nunca fez uma boa obra em sua vida, ou você a estragou por seus motivos egoístas anteriores, ou por algum descuido nela, ou por algum orgulho vanglorioso depois dela. Na melhor das hipóteses, você nada mais é do que um fariseu orgulhoso. E embora possa lavar a parte externa do seu copo e prato, seu coração está cheio de maldade e sua alma está mergulhada no pecado. Ó homem, não fale mais com tanto orgulho, mas sente-se quieto e segure sua língua sobre o mérito e merecimento. Não há nenhum mérito e merecimento em você diante do Deus Santo. Não há meio de misericórdia para qualquer um de nós até que fechemos nossas bocas e não digamos uma única palavra de orgulho,
mas permaneçamos culpados em silêncio diante do Senhor. Também acho que é bom quando uma pobre alma oprimida pelo pecado está em silêncio diante de Deus e incapaz de fazer qualquer discurso ousado. Me lembro de que quando estava buscando ao Senhor pela primeira vez, ouvi algumas pessoas boas falando sobre sua confiança em Deus. Tive de segurar minha língua, pois não pude dizer uma palavra sobre o assunto. Ouvi um jovem amigo dizer que havia encontrado Cristo, mas tive que segurar minha língua, pois sabia que não o havia encontrado. E mesmo depois de tê-lo encontrado, houve momentos em que não ousei dizer isso. Senti em meu espírito a pergunta: estou enganado ou não? E se eu falei com bastante ousadia desde aquela época, mesmo agora, ocasionalmente, sinto o mesmo silêncio se apossando de mim. Teria sido bom se Pedro tivesse ficado em silêncio quando disse ao seu Senhor: e embora todos te abandonem, eu não te abandonarei. Gosto de um homem que sabe não só como falar, mas como sentar-se quieto. Mas sentar-se quieto é um trabalho árduo demais para a maioria dos homens. Veio um jovem a Demóstenes para aprender oratória. Falava muito bem, e Demóstenes disse: devo cobrar o dobro da taxa. Por quê? Ele perguntou. Ora, disse o mestre, primeiro tenho que ensiná-lo a segurar a língua e depois instruí-lo a falar. O Senhor ensina aos verdadeiros penitentes como segurar a língua. Não abrem a boca quando Ele lhes impõe problemas, e mesmo na companhia de pessoas boas, às vezes ficam mudos de silêncio e evitam o que é bom. Não é mal que hajam assim, pois muitas vezes a vontade do Senhor não se faz com palavras. E às vezes aquele silêncio que é o gelo da boca é o degelo da alma. E o coração flui melhor diante de Deus quando até mesmo o louvor silencia em nossas línguas e fica em nossos corações. Ó amado, em sua hora de escuridão por causa de seu pecado, sente-se e segure sua língua, pois muitas vezes é o caminho da paz para a tua alma. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim.
te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Oh, venha.